Olá, pessoal, estamos começando mais um tema, né? Nosso último tema aí antes das férias. Então, vamos lá. Até agora a gente viu o Arduino, como trabalhar com Arduino, né? E o Arduino é um microcontrolador. E a partir de agora a gente vai ver o CLP. Por que a gente dividiu nessas duas partes? O Arduino é uma das principais plataformas para prototipagem de circuitos em pesquisa, no próprio IF, para competições, para projetos menores, para projetos residenciais, enfim. Ele é uma plataforma que permite que a gente seja muito criativo e ele é bastante acessível. Já o CLP, ele é o carro-chefe da indústria. Então, o CLP é um controlador lógico programável. O funcionamento vocês vão ver que não difere tanto do Arduino. Ele vai ter entradas e saídas e vai ter um processamento. Só que o CLP ele é mais robusto para a indústria, então ele é bem mais caro do que o Arduino, mas ele também é muito mais usado na indústria. Uma outra coisa interessante no CLP é que ele é modular, então a gente pode acrescentar entradas e saídas nele, pode acrescentar entradas analógicas, pode acrescentar esses módulozinhos que vão expandindo a capacidade dele, né? Enquanto o Arduino ele está ali meio que fixo. Então, esse é um esquemático do CLP. E aí, como é que a gente analisa esse esquema, né? Primeiro, eu estou querendo controlar um processo industrial. É esse processo que está aqui fora. Isso aqui é o processo industrial, é a minha caldeira na indústria, são as minhas máquinas, são as minhas lâmpadas de sinalização, enfim, esteira, seja o que for, é o processo que está acontecendo na indústria. Desse processo, eu vou extrair medidas para a unidade de entrada. Essa extração pode ser simplesmente botoeiras, tipo uma botoeira liga, uma botoeira desliga, que o próprio usuário que está participando ali do processo vai apertar essas botoeiras, e essas botoeiras vão ser entradas para o meu CLP. Pode ser também sensores do processo, então pode ser um sensor de temperatura, um sensor de nível, que nem tinha no Arduino. Tudo que foi sensor ou botoeira é entrada. O que for para acionar, para o CLP acionar, vai ser saída. Então, se é para ele acionar um motor, é uma saída. Se é para ele ligar uma lâmpada, é uma saída. Se é para ele ligar uma esteira, é uma saída. Então, tudo que for para ele acionar vai ser uma saída. E o processamento vai ser feito no CPU do CLP. A CPU tem a comunicação com a memória e aí vai ter também uma fonte de alimentação para manter tudo isso funcionando. Aqui na apostila tem uma explicaçãozinha sobre cada parte, mais um esquemático com os circuitos de entrada e os circuitos de saída, né? Dessa vez separados assim. Por quê? Porque eu posso acrescentar outros módulos de entrada e saída. Então, para o esquemático da CLP original, eu posso acrescentar mais entradas e mais saídas. Lá no Arduino a gente tinha, por exemplo, 13 entradas digitais, 14 entradas digitais, né, da 0 a 13, e 6 entradas analógicas no Arduino Uno. Aqui eu posso acrescentar. Então, eu compro um modelo de CLP, ele tem um número fixo de entradas e saídas, mas eu posso acrescentar os módulos para expandir essa quantidade de entradas e quantidade de saídas. Aqui tem algumas observações. E aí, esse CLP a gente tem lá no IF, e tem um software dele que permite que a gente simule alguns diagramas laders. Então, essa é a programação do CLP. Então, como é que a gente programa o CLP? Aí, eu vou fazer uma pausa para explicar por que a gente começou a programar o CLP desse jeito. Então, os eletricistas, eles estavam acostumados com os diagramas de comando, com os diagramas elétricos, né? E como é um diagrama elétrico? Mais ou menos desse jeito. Você tem um interruptor, e aí se você aperta o interruptor, a energia passa da fase para o neutro, e aí, nesse caso aqui, é simplesmente um interruptor que está ligando uma lâmpada. Na verdade, não é um interruptor, né? É uma botoeira sem retenção. E aí, os eletricistas, eles estavam acostumados com esse tipo de comando, até para fazer coisas mais complicadas. Tipo, isso aqui
é um acionamento de um motor trifásico com a possibilidade de frenagem com corrente contínua. Então, como é que esse diagrama funciona? Vou botar ele para simular. Quem já pagou acionamentos elétricos vai relembrar. Quem não pagou ainda, tenta só entender um pouquinho. Então, aqui eu tenho a parte de força. Essa primeira parte é o diagrama de força. E quando eu ligo a botoeira liga, eu vou energizar, vou passar uma linha aqui direto até a bobina K1. E a bobina de K1 é a bobina da contactora K1. Ó. Vejam que tem o mesmo nome, é porque esse dispositivo aqui é o mesmo. Ele tem uma bobina aqui e os contatos estão aqui. Quando essa bobina está energizada, esses contatos que eram abertos se fecham. Esses contatos fechados energizam o motor está girando em sentido horário. Aqui, quando eu apertar a botoeira desliga, eu vou acionar esse outro circuito, esse desvio aqui no circuito de força, que passa pelo transformador, passa pela ponte retificadora e insere uma corrente contínua no motor. Essa corrente contínua no motor vai fazer o motor frear. Olha só, quando a gente apertar a botoeira liga, eu vou acionar aqui o temporizador e as bobinas K2 e K3, que são responsáveis por essa parte aqui de força. Quando o temporizador parar de contar, ele vai abrir esse contato, 55, 56, e abriu tudo. Então, freiei o motor e depois desliguei tudo. Tá desligado. Esse aqui, gente, vocês não precisam ter entendido essa minha explicação, foi muito por cima. Para quem não pagou acionamentos elétricos ou não lembra, vai ser difícil mesmo de entender, mas é só para vocês saberem que esse é o jeito que os eletricistas estavam acostumados a fazer as coisas na indústria. Então, se tinha algum problema assim, que eles tivessem que fazer uma lógica, alguma coisa para acionar esse motor, eles iam acionar com esses contatos aqui. Então, eles iam acrescentar contatos auxiliares, iam acrescentar contatos em paralelo, contatos em série. Por exemplo, esse contato aqui, normalmente fechado de K2 e K3, garante que a bobina K1 não vai ser acionada enquanto K2 e K3 ou K3 estiverem acionados. Então, isso aqui já é uma lógica. Isso aqui já é um tipo de programação, só que era feita fisicamente, né? Esses contatos são todos ligados por fio mesmo, na mão. E aí, quando os CLPs começaram, né, para ganhar esse público que já estava acostumado a fazer os quadros elétricos e já tinha um domínio dessa lógica de contatos, o que é que eles fizeram? A programação aqui no CLP é também por lógica de contato. Então, cada contato desse, que é normalmente aberto, ele é representado por esse símbolo, que é duas barras paralelas, e um contato que ele é normalmente fechado, que quando você aciona ele, ele abre, ele faz o contrário, ele é representado por um símbolo com duas barras paralelas e um tracinho no meio. Descer aqui para mostrar para vocês. Eita, tá bem lá embaixo no exemplo. Aqui, esse é um contato normalmente fechado, então esse tracinho no meio representa que esse contato está normalmente fechado e quando eu aciono esse contato, se isso aqui for relativo a uma botoeira, por exemplo, se eu aperto essa botoeira que está ligada na entrada I02, esse contato vai abrir. Então, como é que eu faço a programação do CLP? Eu vou imaginar que desse lado aqui, essa barra vertical, eu tenho a fase. E nessa outra barra vertical, eu tenho um neutro. E aí, se eu tiver os contatos aqui todos fechados, eu vou ter energia passando de um lado para o outro. Então, toda a minha programação vai ser baseada nisso. Certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa lógica de contatos mais simples. Então, eu tenho aqui simplesmente uma botoeira S e um sinalizador aqui, um LED H. Quando eu apertar a botoeira S, eu vou passar energia da fase L, passando pela luz e voltando pelo neutro. Então, eu vou ligar essa lâmpada, né? Apertei a lâmpada, a botoeira, liguei a lâmpada. Como essa botoeira não tem retenção, quando eu soltar, ela volta. É como se fosse o push button que a gente estava usando lá no Arduino.
Quando a gente aperta, ele fica. Quando solta, volta. Então, ela não tem retenção, tá? Então, como é que eu faço para implementar essa lógica de contatos bem simples, né? Só uma lâmpada ligada através de um interruptor no CLP. Então, definitivamente a gente não vai usar no dia a dia um CLP só para fazer isso, porque seria utilizar uma bazuca para matar uma barata. Mas como a gente está aprendendo, vamos fazer isso de cara. Então, o que é que a gente vai fazer? Nos pinos de saída, a gente vai ligar aqui, ó, eu tenho 2 pinos entre o 1 e o 2, e aí eu posso ligar de um lado o neutro, por exemplo, e do outro lado a lâmpada que eu quero acionar ligada na fase. Então, esse fio vermelho aqui está indo na fase lá em cima, e aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, o fio preto está vindo no negativo e o fio vermelho está vindo no positivo. O positivo e o negativo eu estou usando também nos pinos P1 e P2 desse CLP, CLP é o logo, para alimentar o CLP, simplesmente para manter ele ligado, tá? E aí, aqui em cima eu tenho as entradas, então eu tenho I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e I8. E aí eu vou ligar uma botoeira aqui na entrada I1. Então, quando eu apertar essa botoeira, eu quero que a minha lâmpada ligue. Para isso, eu vou ter que programar internamente o CLP para ele entender que eu quero que quando a entrada I1 for ativa, a saída Q1, esse contato aqui, Q1, feche. Então, eu vou fechar aqui o contato entre 1 e 2, fazendo a corrente passar pela lâmpada e ligando a lâmpada. Só que eu não vou programar só isso. Já que eu estou usando o CLP, é uma coisa um pouco mais poderosa, eu vou programar também para quando eu apertar essa botoeira e ligar a lâmpada, para que ela se mantenha ligada, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar uma coisa chamada contato selo, que é, uma vez que esse contato for acionado, eu vou manter a energia passando pelo próprio contato de Q1, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouco. O que mais? Se eu fiz esse contato selo, então se eu utilizei a botoeira B1 para ligar a lâmpada e ela vai ligar indefinidamente, eu preciso de alguma coisa para desligar a lâmpada. E aí eu vou utilizar a botoeira B0. Então a botoeira B0 eu liguei ela aqui em I4 e eu vou utilizar ela para desligar essa lâmpada, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica a programação. Então, aqui eu simplesmente conectei as entradas I1 em alguma coisa chamada I1 dentro do processamento e I4 em um contato chamado I4 dentro do processamento. Aqui eu estou utilizando o contato de I1, que é esse primeiro, para acionar a saída Q1. Só que no meio do caminho eu coloquei um contato normalmente fechado de I4. Então, o que é que significa? Eu só vou ter energia passando desse lado vermelho aqui até o outro lado se I1 tiver fechado e I4 tiver fechado também, né? Então, se eu aperto a botoeira liga, eu fecho I1. I4 é um contato normalmente fechado da botoeira desliga, né? Como ele está normalmente fechado, se eu não faço nada, se eu não aperto I4, esse contato continua fechado. Então, se eu apertei I1, I1 fecha e I4 está fechado, porque eu não mexi I4. Então, eu vou ter energia passando aqui do fio vermelho por I1, por I4 e chegando em Q1. E aí, eu vou energizar Q1. E aí, o que é que eu faço? Eu utilizo um contato auxiliar de Q1 para fazer o selo desse contato. Então, eu coloco um contato auxiliar de Q1 aqui em paralelo com I1, de modo que, uma vez que eu apertei I1, eu vou fechar esse circuito, vou acionar Q1 e vou fechar esse contato de baixo. Esse contato de baixo vai criar um caminho alternativo para a corrente. Ó, a corrente agora vai passar aqui por baixo, passando por Q1, subindo, passando por I4 e continua energizando Q1. Q1 se mantém energizado, mantém esse contato fechado. Assim eu ligo a lâmpada indefinidamente enquanto eu não apertar I4. Quando eu apertar I4, aí eu abro essa linha de passagem e aí não chega a energia em Q1. Não chegando energia em Q1, abre esse contato aqui debaixo de Q1. Além disso, nessa programação, nesse software aqui, que é o CAD Simul,
eu tenho que colocar também o contato auxiliar de Q1 diretamente nesse borne de saída. Então, eu tenho que colocar esse indicador de saída aqui com o mesmo nome. Agora vamos simular aqui para ver se está funcionando mesmo. Então, eu clico aqui no Play. Esse software, gente, quem pagou acionamentos é provavelmente o mesmo que vocês usavam lá para fazer os acionamentos elétricos. Quem não tiver interesse no software, não tem problema. Tem esse, tem o outro da VEG que está sendo ensinado na apostila como baixar. Quem quiser pode fazer esses diagramas no papel. Eu acho completamente equivalente. Assim, o conhecimento que vocês precisam saber é a lógica de contatos. Então, se vocês desenhando os contatos no papel ou no software, por mim, tanto faz. Então, simulando aqui, quando eu apertar a botoeira B1, eu vou energizar essa entrada aqui do CLP, que é I1. E aí, I1 vai estar nesse contato aqui internamente e vai energizar essa bobina Q1. Essa bobina Q1 tem um contato auxiliar aqui, Q1 também, e esse contato auxiliar vai manter a bobina energizada, funcionando como contato selo. O contato I4 é da botoeira desliga, então ele está aqui normalmente fechado. Quando eu apertar a botoeira desliga, eu vou, na verdade, desligar a bobina Q1. E aí a bobina Q1 é diretamente ligada na saída aqui, Q1, e vai fechar esse contato aqui, ligando a lâmpada. Então, tirar um pouquinho do zoom, não dá para vocês lerem direito de longe, mas só para ver o funcionamento, quando a gente aperta a botoeira B1, eu fecho os contatos e aí, ó, eu realmente mantenho a lâmpada ligada, porque enquanto o Q1 está energizado, esse contato aqui também está energizado. E aí é como se esse contato aqui embaixo estivesse fechado, tá? Isso aqui é só o desenho estático por fora do CLP, mas por dentro é como se esse contato aqui entre 1 e 2 está fechado, esse contato de Q1. E aí, por isso que a lâmpada está acesa. Ó, vocês veem que ela está verdinha aqui. Quando eu apertar a botoeira B0, eu vou abrir esse circuito aqui em 4. E abrindo esse circuito, eu vou desligar. Pronto, desliguei. Essa mesma programação feita no software que está ensinando para vocês a usar na apostila, que é o Clique 2, fica assim. Então, aqui eu tenho uma imagem, eu estou simulando já, eu apertei em Run. E aí aparece para mim as entradas, eu tenho como clicar em I01. Quando eu clico em I01, eu energizei Q01, que é equivalente à minha lâmpada. E aí vocês veem que os fios estão todos verdinhos, ó, indicando que o fio está todo energizado aqui, Q01 está ligado. Aqui eu chamei a entrada da botoeira desliga de I02. Então, quando eu apertar I02, eu abro esse contato aqui, que era normalmente fechado, abrindo o contato Q01 e aí abrindo o contato selo também. Então, eu fiz a mesma coisa, uma lâmpada aqui, e aí eu estou ligando através de 01 e estou desligando através de 02. Nesse software, gente, é como se as botoeiras tivessem retenção, então vocês têm que clicar 2 vezes para elas desligarem. Então, se eu clicar em 1, veja que ela permanece ligada, eu tenho que clicar de novo, e aí ela desligou, e 01 desligou, como se fosse um push button, realmente. E aí a energia está passando aqui pelo contato de baixo, só esse fio verde. Quando eu apertar a botoeira I02, eu tenho também que apertar 2 vezes para ela funcionar como se fosse uma botoeira, realmente sem retenção, né? Que a gente aperta, ela energiza naquele momento e depois desliga. Desliguei 02 e agora não está passando energia aqui por lugar nenhum. Que 01 está desligado, você vê que ele não está verde. Quando ele está verde é porque ele está ligado. E aí, só para finalizar, então, esse conteúdo introdutório do CLP, eu vou mostrar para vocês
esse outro software aqui, que é de CLP também, de simulação, só que ele tem o desenho dos processos. E aí eu acho que vocês vão entender um pouco melhor a importância do CLP, né? Então, eu mostrei para vocês um CLP simplesmente ligando uma lâmpada, desligando uma lâmpada. Na apostila ele liga um motor, desliga um motor, que é a mesma coisa, né? O princípio, a lógica é a mesma. E aí, por que então usar um CLP para isso, se a gente pode simplesmente usar as contactoras diretamente e fazer como a gente fazia antes com acionamentos elétricos, que é um jeito mais barato até, né? Eu falei para vocês que o CLP é um pouco caro pelo processamento dele, então não faz sentido usar um CLP pelo processamento se a gente não for realmente utilizar esse processamento. E aí esse processamento vai servir para a gente criar lógicas, tipo as lógicas que a gente usava lá no Arduino, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um silo, como se fosse um silo de cereais. Então, tem os cereais aqui dentro do silo. E aí eu quero que ele abasteça as caixas que estão passando aqui na esteira, tá? Então, o meu CLP, ele tem que controlar esse motor aqui, que controla essa esteira. Tem que controlar essa válvula solenoide, que abre o silo embaixo para descer os cereais. Tem que ler um sensor de nível para saber se a caixa já encheu, se a embalagem dos cereais já encheram. Tem que ler esse sensor de proximidade para saber se a caixa está aqui embaixo do silo e eu posso jogar os cereais na caixa. O que mais? Tem que ler o botão Start e o botão Stop, né? Para ligar e desligar a esteira e começar o preenchimento dessas caixas. E ainda tem que acionar essas lâmpadas aqui para dizer se o sistema está correndo, se está enchendo ou se a caixa está vazia. Então, vamos simular aqui para vocês verem. Quando eu ligo o Start, eu estou enchendo. Ó. Agora eu estou Run, correndo. A caixa parou, estou enchendo o fio. Aí, quando enche, eu acendo a lâmpada full de cheia e depois volto a correr a esteira. Então, eu tenho que acionar esse motor da esteira, eu tenho que saber a hora de parar o motor da esteira, tenho que acionar a válvula solenoide e toda essa lógica aqui está sendo feita ó, em linguagem ladder. Isso aqui são os contatos, né? Contatos normalmente abertos, aqui um contato normalmente fechado, e aí como é que está funcionando? Aqui em cima eu tenho Run Light. Run Light é essa lâmpada aqui, ó. Lâmpada do Run. Ela está ligada na saída O02. Então, o equivalente que a gente tinha lá no diagrama que a gente mostrou para vocês, que era Q, aqui é o O, e aí seria o O02. Então, seria talvez, se fosse no CLP que a gente usa lá no IF, seria o Q02, aqui é o O02. E aí, essa saída está ligada nessa lâmpada aqui. E aí, quando é que eu ligo essa lâmpada? Quando eu não tiver apertado o botão Stop, quando eu tiver apertado o botão Start e quando eu tiver a própria lâmpada Run ligada. Então, eu tenho um contato selo aqui da própria lâmpada. Então, se eu apertar o botão Stop, eu vou desligar a lâmpada Run. Se eu aperto o Start, eu ligo. Ó. Que ela fica o tempo todo ligada. Sempre que eu estiver funcionando, ela está ligada. Parei, desligou o sistema, desliguei a lâmpada. Agora, quando é que eu acendo a lâmpada, quando é que eu acendo o motor, quando é que eu aciono o motor dessa esteira? Esse motor aqui, ó, ele tá na saída O200, O0, na verdade. Não, vamos lá, desculpa, gente, eu tinha errado a codificação para vocês. Então, as saídas aqui, elas são numeradas, não são O2, 02, 03, 04. A do motor aqui é a 00. E a saída da solenoide é a 01. Então, essa saída do motor aqui é a 00. E aí, ela só vai ser ligada quando eu tiver a saída do run acesa. Então, quando eu tiver acionado aqui para o funcionamento, né? E além disso, eu tenho que ter o sensor de proximidade desacionado.
Então, eu estou com o contato normalmente fechado aqui. Por quê? Porque quando a caixa chega nessa posição, a esteira tem que parar. Ou o sensor de nível acionado. Esse sensor aqui, que é o 04 e 104, que vai ser esse aqui de full light. Então, quando eu encher a caixa, o sensor de nível vai para 1 e aí eu vou acender a lâmpada full. Esse diagrama aqui é um pouco maiorzinho, então a gente vai deixar para analisar ele nas próximas semanas, mas só para vocês saberem que o uso do CLP não é simplesmente para acender uma lâmpada ou ligar um motor. É isso que vocês vão fazer inicialmente, mas só para se familiarizar com a linguagem, tá? Ele é uma ferramenta muito mais poderosa, pode trabalhar com várias entradas, vários sensores, várias saídas de acionamento ao mesmo tempo. E aí, por isso que ele é tão útil na prática. E aí, para finalizar, o que é que eu quero que vocês façam para o projeto dessa semana? Eu quero um circuito de acionamento simples, como se for um motor, uma partida direta. Vai ser um circuito de acionamento simples, tão simples quanto essa linha. Só que eu quero também as luzes de sinalização. Então, além de acionar, nesse caso aqui, Q01 seria o motor, eu quero que vocês, quando o motor estiver acionado, eu quero que ligue uma lâmpada de acionamento, que seria tipo a lâmpada verde. E quando o motor estiver desligado, eu quero que ligue a lâmpada dizendo que ele está desligado, tipo uma lâmpada vermelha. Se vocês fizerem nesse software aqui, não vai ter cores. Ou se vocês fizerem no caderno, se vocês quiserem, podem colocar as cores. Mas o mais importante que eu quero que vocês coloquem são os códigos. Então, eu quero que vocês repitam os códigos que está nesse manual da VEG, que é o CLP que a gente mais usa. Então, para as entradas, eu quero que vocês sigam o I. Então, entrada 1 vai ser I01, entrada 2, I02, entrada 3, I03 e assim por diante. E para as saídas vai ser o Q. Então, saída 1, Q01, saída 2, Q02, saída 3, Q03. E aí, se vocês quiserem, podem colocar uma legendazinha do lado. I01, entrada da botoeira liga. I02, entrada da botoeira desliga. Q01, saída do motor. Q02, saída da lâmpada de sinalização liga. Q03, saída da lâmpada de sinalização desliga. Lógico que isso é só um exemplo, vocês podem mudar a ordem de numeração e vocês podem fazer no software ou no caderno, tá bom?